Fala pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vim agradecer ao inscrito aí, o amigo Wagner Ezequiel, que doou essa belezinha aqui pra mim, né? Esse osciloscópio é um OS20P de 20 MHz Gold Star, né? Deixa eu tentar diminuir aqui, enquadrar melhor para vocês verem. Melhorar a iluminação aqui também. É um osciloscópio dos anos 90, né? Analógico. Ele está com defeito. O Wagner, ele tentou consertar esse osciloscópio, né? Segundo ele também, ele enviou para uma assistência, mas parece que não teve jeito, né? Lá na assistência não conseguiram resolver e ele também não conseguiu, resolveu doar para mim, né? Então, Wagner, se você estiver vendo esse vídeo aí, cara, muito obrigado mesmo, né? Eu sei que eu já te agradeci várias vezes aí, mas de coração mesmo, tá? Valeu mesmo, meu amigo. Bom, conforme eu prometi para o Wagner, eu vou eu vou tentar também, né, consertar esse osciloscópio e vou tentar fazer isso aqui trazendo os vídeos, né, no canal para vocês acompanharem e ele acompanhar também, tá? Então é isso, galera. É mais para mostrar, né? Eu vou falar um pouquinho hoje aqui. Hoje eu não vou abrir ele não. Na verdade eu ainda não abri, eu não sei como que ele tá por dentro, porque esses dias eu estou muito ocupado. Agora que eu tive um tempinho para poder falar um pouquinho dele aqui, né? Mas eu vou só passar por alto aqui as funções dele aí para quem é iniciante, né? Afinal, o objetivo aqui desse canal sempre foi levar mais informação e tirar um pouco medo aí de quem está começando na eletrônica ou quem é só curioso mesmo, né? Tem algum interesse e ainda tá aprendendo aí, né? Bom, esse osciloscópio é um osciloscópio bem comum, ele é um osciloscópio mais simples. Ele foi projetado aí na época para ser usado aí na manutenção de televisores, né? Tanto que vocês podem ver aqui, ó, ele tem a opção aqui, ó, TV vertical, horizontal, né? Que era a forma de trigar. Deixa eu fazer melhor. Eu vou falar por partes, né? Porque quem não entende vai começar a entender melhor. Ele é, como eu disse, ele é bem simples. Aqui a gente tem o ajuste de intensidade. O que é intensidade, galera? Isso aqui equivale a um ajuste de brilho, né, da televisão. É o brilho da tela aqui. Quando ele está ligado, você consegue aumentar o brilho do traço ou diminuir através desse ajuste. O foco, né? O foco, como o próprio nome já diz, né? Ele centraliza o feixe eletrônico ali para deixar ele o mais agudo, né? A gente fala possível, né? Quando o tubo funciona, né? Ele emite uma quantidade de elétrons que incide na tela aqui no centro, tá? E aí ele forma um ponto eletrônico aqui, um ponto fluorescente, né? A gente pode dizer assim. Quando, quando, quando o canhão do tubo emite os elétrons, esses elétrons ele acaba espalhando um pouquinho, né? Então ele chega meio errado. O ajuste de foco, ele é um controle que faz esses elétrons forçarem a ficar mais agrupados, né? Daí você pode falar assim, ah, Rodrigo, mas o osciloscópio ele faz um traço, não um ponto. Errado, galera. O osciloscópio ele faz um ponto, mas esse ponto ele se desloca aqui nessa tela. Sempre aqui fazendo o que a gente chama de varredura horizontal, tá? O traço que a gente vê, ele na verdade ele não existe, ele é uma ilusão de ótica, tá? Por quê? Porque esse ponto ele vai correndo aqui tão rápido que o nosso olho não consegue acompanhar ele, então a gente enxerga aquele risco. É assim que funciona. Aqui botão liga e desliga, o LED indicador, né, de que está ligado. Aqui parece que está quebrado, mas não está não, galera. É só um acesso mesmo para a gente acessar lá dentro, um trimpotezinho, onde a gente faz o ajuste de rotação do traço, né? Que é para corrigir ali o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra, ele atua, ele pode interferir aqui no traço, deixando ele meio torto aqui, meio rodando, né? Quem está acompanhando os vídeos aí do osciloscópio caseiro, viu como funciona. O circuito desse osciloscópio aqui é muito parecido com o que eu fiz lá, tá?
Quando eu abrir ele aqui, vocês vão ver que com certeza ele tem uma bobinazinha ali enrolada em volta desse tubo, tá? Aqui a gente tem, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Eu vou começar do horizontal, né, que eu acho que é o lugar mais prático aqui. Galera, aqui é o seguinte, o horizontal, a gente tem aqui, vamos começar por aqui. Aqui a gente tem a escala, né, de varredura, que determina aqui a frequência da varredura horizontal, certo? Né, também é chamado de base de tempo. A gente atua aqui para, de acordo com a frequência do sinal, a gente precisa de uma base de tempo menor ou maior, né? Aqui a gente tem o ajuste de posição. O que é o ajuste de posição? O sinal visualizado aqui, atuando nesse ajuste, a gente consegue deslocar ele para a direita ou para a esquerda aqui, conforme a gente movimenta esse potenciômetro aqui. Aqui a gente tem uma chavinha X1, X10, mag, né? Mag de magnitude, de tamanho, né? O que é isso? Isso aqui é como se fosse um zoom, tá? X1 é o modo normal do osciloscópio. X10, a imagem aqui é ampliada na horizontal 10 vezes, tá? Aqui a gente tem esse aqui, ó, cal var, né? Cal seria o ponto calibrado, né? Também o ponto normal de funcionamento do osciloscópio. Esse var, ele é para ativar esse outro potenciômetro aqui, né? Esse variável aqui, né? Variable. O que acontece? Quando a gente joga nesse var aqui, a gente consegue dar um zoom também aqui, né? Só que aí proporcional ao giro do potenciômetro aqui, ele aumenta ou diminui, tá? E aqui mais abaixo aqui a gente tem aqui o ponto de calibragem, né? Na verdade é para a gente verificar, né, a calibragem do osciloscópio. Nesse ponto aqui a gente tem uma referência que é uma onda quadrada. Ela é de meio volt pico a pico, né? E aqui não está falando, mas é 1 kHz, tá? Isso aí é padrão. E aqui é o terra, né, do osciloscópio. Bom, aqui, vou pular aqui para o vertical agora. Esse osciloscópio é um osciloscópio de 2 canais, certo? Deixa eu tentar... acho que ele não dá mais um que isso. Não tira, né? Tudo bem. Deixa eu tentar centrar ele melhor aqui. Bom, vamos lá. Tem 2 canais, certo? Canal 1, canal 2, ou XY, né? Aqui, de cima para baixo, esses 2 canais, eles são idênticos, tá, galera? Só que só tem uma pequena diferença de um para o outro. Eu vou começar a falar aqui dessa chave. Na verdade, eu deveria ter começado por ela. Que são os modos do vertical aqui. Na primeira posição aqui a gente tem canal 1, né? Que ele vai exibir o traço aqui só do canal 1, só do que entrar aqui, tá? Canal 2, só o canal 2, né? Ou seja, só vai mostrar o sinal que entrar nessa entrada. Dual, né? Dual 2, né? Então ele vai exibir os 2 traços. Nessa posição aqui que ele é chamado de duplo traço. E esse ADD, ele vai somar esse sinal com esse sinal. Ou seja, ele vai misturar os 2 sinais e vai exibir aqui na tela. Ele faz, né? Isso aqui é quando você quer, às vezes, comparar um sinal com o outro, ver se ele está idêntico, se ele dá uma diferença. Se ele tiver idêntico, o resultado dessa soma vai ser um sinal igual aqui, unitário, né? Você vai ter um traço só, né? Um único sinal, que vai ser igual, exatamente igual os 2 sinais individuais. Se um dos 2 sinais tiver uma diferençazinha, aí esse sinal já vai ser um sinal diferente aqui. Ele vai ficar, tipo assim, deformado, vamos dizer assim, né? Depois, mais à frente, eu vou mostrar na prática. Inclusive, em um dos vídeos do osciloscópio caseiro, eu consegui acrescentar essa função quando eu estava com ele montado. Se vocês procurarem lá, tem um vídeo que eu consigo, eu exibo ele, eu misturo um sinal de áudio com uma onda quadrada. Aí você vai ver que a onda quadrada fica com aquela característica ali do sinal de áudio, né? Parece um ruído, né? Bom, então essa é a chave de modo de trabalho desses 2 caras. Aqui a gente tem o ajuste de posição, que vai deslocar o traço para cima e para baixo. A mesma coisa aqui no segundo canal, né? Vou deixar isso aqui para falar por último.
aqui a gente tem o seletor de... que é o volt por divisão, né? Ele seria o seletor de entrada de tensão aqui do osciloscópio. Então, você usando uma ponta X1, ou seja, uma ponta que é ligado direto, você tem aqui 5 volts por divisão, né? 2 volts por divisão, 1 volt por divisão. Se você estiver usando uma ponta X10, esse valor multiplica por 10. Então, você vai ter 5 vezes 10, 50 volts por divisão. E por aí vai, tá? Isso vai contando até aqui na casa dos milivolts, é tudo assim. Esse potenciômetro aqui, ó, que tem por cima do botão, ele tem a mesma função desse cara aqui, ó, desse variável aqui, tá? Ele dá um zoom, só que aqui no caso ele é na vertical. Então você pode dar um zoom aqui na horizontal e aqui um zoom na vertical, né? Mesma coisa os dois canais. Aqui é a chave que seleciona a entrada. Você tem as opções aqui, AC, GND e DC. Para que GND? Na posição GND, a entrada ela é curto-circuitada com terra. Isso serve para a gente poder fazer algum ajuste, entendeu? No próprio osciloscópio. Por exemplo, se você não sabe, você está com o equipamento ligado em algum sinal, mas você não sabe a posição que está o traço, você pode jogar aqui no GND, ele vai curto-circuitar a entrada, então vai ficar só a linha. Daí você movimenta aqui o potenciômetro de posição para ele poder posicionar aqui onde você quiser. Normalmente, né, é no centro, se você estiver usando um traço de cada vez. Entrada DC é o acoplamento direto, né? Ou seja, o sinal entra aqui e vai direto no amplificador, né? Na verdade no pré-amplificador, que ele tem um pré-amplificador aqui dentro, sem capacitor na entrada, entendeu? A entrada é uma conexão direta. Na entrada AC é a mesma coisa da DC, porém aqui a gente tem um capacitor em série com essa entrada, né? Então, assim, o que difere usar AC de DC aqui? Quando a gente quer ver um sinal e quer ver que tem, por exemplo, um offset, né, que tem um nível de tensão nesse sinal, a gente usa a entrada DC, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente calibrou aqui a linha no centro. Jogou em DC, se o sinal tiver o offset em zero, né, o sinal, ele vai mostrar o sinal, pode ser uma senoide, por exemplo, aqui, vai continuar no centro, né? Mas se ele tiver um sinal de offset, um nível de tensão, ele vai se deslocar. Se esse nível de tensão for positivo, ele vai se deslocar para cima. Se for negativo, ele vai se deslocar para baixo, tá? E no AC, o AC ele corta o nível DC, né? O capacitor ele bloqueia o DC. Então só passa corrente AC. Como ele bloqueia, o nosso sinal, a nossa linha aqui, vai ser indiferente de ter um offset ou não. Ela vai sempre estar no meio, tá? Quando você quer ver um sinal assim com mais precisão, é mais interessante usar a entrada DC, tá, galera? Porque esse capacitor aqui, embora ele seja projetado para dar o mínimo possível de interferência no sinal aqui que entra no amplificador, ele é uma impedância aqui na entrada, né, galera? Então ele pode sim afetar a leitura do sinal, tá? Então, assim, se for um sinal muito pequeno, um sinal que tem alguma nuance bem crítica ali, alguma coisa bem... coisa tipo, você estivesse vendo um sinal que tem algum detalhe assim mínimo, é mais recomendável você olhar, ler com o DC. Se não for possível, você joga no AC, mas é melhor usar o DC. O AC é para você medir um ripple, alguma coisa assim, que se você jogar no DC, né, o traço vai até sumir da tela aqui por conta do nível de tensão, dependendo da tensão que você está olhando, tá? A entrada, né, máxima que ele suporta aqui é de 250 volts, pico a pico, certo? Então, se passar dessa tensão aqui, vai queimar o osciloscópio. E é isso, né? A mesma coisa vale para o lado de cá. Aqui, agora vamos falar dessas chaves. Isso aqui é a única diferença dos dois amplificadores verticais. O canal 1, a gente tem uma chave que é idêntica a essa, ó, X1, X10, né? Só que aqui no caso é X5. O que é? É a mesma coisa, né? Ele aumenta aqui, né?
Ele dá um zoom aqui no caso de 5 vezes. É só isso. O canal 2 não faz isso. Ao invés disso, o canal 2 ele tem uma chave aqui, normal, invertido. O que é isso? Ele inverte o sinal, aqui a imagem do sinal, né? Não é o sinal propriamente. Ele inverte a exibição do sinal na tela. Então, por exemplo, se você tiver duas senoides, né, iguais aqui, vamos supor que elas estão em fase, então elas vão estar subindo e descendo juntas aqui. Você inverteu aqui, aqui na tela ela vai apresentar o contrário, tá, galera? Isso tem algumas aplicações na eletrônica que isso é interessante. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se você tiver com sinais em fases opostas, e de repente você quer jogar ele na mesma fase a fim de fazer uma comparação. Então você pode inverter ele e sobrepor um sinal ao outro para ver se eles estão começando ali, terminando, se tem uma defasagem. Então é uma ferramenta a mais, né? Uma facilidade a mais, aí, uma opção que ele te dá. Tá? Isso é possível no canal 2, certo? Bom, e agora aqui tem o trigger. O trigger, você tem aqui o ajuste de nível. O que é o ajuste de nível? É o ponto onde ele vai fazer o trigger. Por exemplo, na verdade, como que funciona, né? O trigger é como se o osciloscópio ficasse batendo foto do sinal, né? Então, esse potenciômetro, ele é o ajuste de disparo, né? É o ponto onde o osciloscópio vai bater essa foto. Eu vou pular aqui agora, vou direto aqui para baixo. Aqui, o slope, ele é quem determina se essa foto, né, conforme eu disse, ela vai ser batida durante a subida do sinal, né, na rampa de subida, ou na rampa de descida desse sinal, tá? Tem sinal que a maioria das vezes a gente vê na subida, mas tem sinal que a gente precisa ver na descida. Então ele te dá essa opção aqui. Agora aqui a gente tem os modos, né? Vamos voltar aqui. Modo automático, o sinal ele é sempre exibido aqui, né? Se a gente atuar aqui e o nível do trigger aqui ficar fora do nível de tensão aqui do sinal, ele não vai trigar, ele vai ficar passando o sinal direto. Né? A gente vem e atua aqui até chegar no ponto do disparo, né, correspondente aqui do sinal. Aí a gente vai conseguir parar a imagem aqui para visualizar. No modo normal, é mais ou menos a mesma coisa, só que se você arrastar o trigger aqui para fora do nível de tensão do sinal que está exibido aqui, o que acontece? O sinal simplesmente desaparece da tela, ele apaga. Tá? Ele apaga, aí você volta, aí ele aparece só quando tiver trigado. Se não tiver trigado, ele some da tela. A diferença aqui é que nesse alto aqui, galera, o osciloscópio ele tem um oscilador interno que mantém o sinal aparecendo aqui, tá? Ele meio que cria um segundo sinal de disparo aqui para o trigger, né? Mantendo ele num nível mínimo aqui possível para ele poder estar sempre ser sempre exibido aqui. Desculpa, eu me embolei um pouquinho para falar. Certo? E é isso. TV vertical, TV horizontal, no caso é quando você usa lá o vertical e o horizontal da TV lá para trigar. Para isso você vai usar a entrada externa do trigger, tá? A gente precisa de um sinal externo. Bom, aqui embaixo a gente tem a origem do trigger. Interno, no modo interno, a gente tem a opção de trigar, pegar a amostra ali, né, do canal 1, a gente tem a opção de trigar pelo canal 2 ou pelo vertical, né, a tensão vertical aqui. Line é linha, né, tensão, isso aqui ele joga o trigger para a referência, no caso aqui, né, a origem do trigger na rede elétrica. Ele vai lá, ele pega lá uma amostra lá da fonte, né, geralmente vai estar ali em 60 Hz, 120 Hz, e ele usa isso aqui como base para trigar. Nessa posição isso aqui fica inútil, tá? E o externo, no caso, né, como eu falei, que seria para a gente colocar aqui um nível externo, né? Às vezes você tem um sinal complexo, você precisa pegar diretamente em algum ponto desse sinal, ou que seja do circuito mais complexo, né? Para poder usar como referência para conseguir visualizar o sinal aqui. Então,
É isso, galera. É um osciloscópio básico, básico do básico mesmo. É um osciloscópio aí bem legal também, né? Porque, embora ele seja básico, ele é muito útil, ele é muito bom também para áudio, apesar de ter sido feito assim, mais pensado na TV, né? Mas ele atende de modo assim, excelente para áudio. Eu tenho um outro igual, esse aqui, ele é irmão gêmeo desse aqui, tá aqui na minha bancada. E eu vou tentar, né? Conforme eu prometi aí pro Wagner, né? Eu vou tentar reparar esse aqui. Se esse aqui não tiver jeito, não der reparo, aí talvez eu use as peças dele aí para fazer manutenção do meu, que o meu também tá com alguns probleminhas, tá? Ele já tá com algum mau contato nas chaves, que é um osciloscópio bem antigo, já é um osciloscópio muito usado, né? Então já tem um desgaste aí. Se essa daqui tiver melhor, de repente dos dois eu faço um. E tudo que eu fizer aqui eu vou mostrar para vocês aí no canal, tá? E é isso, galera, por hoje, tá? Na outra oportunidade aí melhor, eu vou abrir, quero fazer isso e gravando, né, para vocês poderem acompanhar, tá? E vamos ver, né, se a gente dá sorte aí de conseguir recuperar esse cara. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por assistir. Wagner, de novo, cara, muito obrigado mesmo. Se alguém quiser fazer alguma doação aqui para poder fazer vídeo, alguma coisa do tipo, ou tiver dúvida também, né? Fica à vontade aí para comentar aí, fala aí, entra em contato aí comigo que a gente conversa e a gente traz aqui pro canal, tá? Ou às vezes, né, tiver alguma coisa aí para consertar também, quiser enviar para eu dar uma olhada, pode enviar aí que é só entrar em contato comigo, né? Que a gente vê o que pode fazer. Beleza, galera? Então é isso. Por favor, eu peço a vocês, não se esqueçam de se inscrever, dá uma forcinha aí, a gente já tá com quase 1000 inscritos, né? Agradeço de coração mesmo, eu não esperava que eu fosse chegar a tanto. Eu sei que está longe de ser um canal, né, difundido aí, né, como muitos conhecidos, mas eu devagarzinho a gente vai caminhando e vai tentando melhorar, tá? Eu tenho um pouco de timidez para falar também, eu estou tentando, estou lutando contra isso, né? Por isso que eu dou uma gaguejada de vez em quando, mas é isso aí, galera. A gente vai enfrentando os medos, vai tentando ajudar quem a gente pode também, né? Às vezes trazendo uma informação e também o entretenimento, né? Como eu já disse, tem algumas pessoas que só gostam de ver mesmo. Eu espero estar contribuindo para agradar vocês aí, tá? Então é isso, galera. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.